Seja bem-vindo, você que está aqui presente, e se caso isso cair numa gravação, se você estiver vendo isso no YouTube ou no Facebook, seja bem-vindo também. Esse aqui é um conteúdo voltado para escritores, ou pelo menos os escritores digitais que estão lançando suas obras aí através das mídias sociais digitais, o que é um meio muito bom de divulgação, mas pelo que parece, muitas pessoas não estão conseguindo vender. Talvez pela estratégia ou talvez pela maneira como isso está sendo difundido. Então hoje eu resolvi fazer essa aula voltado para os escritores do grupo Wiclap, que é uma instituição que está aí tentando dar aquele apoio para os escritores individuais, para os escritores autônomos, independentes, que querem fazer sua publicação, querem soltar seu livro, mas não estão dependendo de uma editora. E qual que é a vantagem e desvantagem? Eu vejo como uma vantagem muito grande, porque o marketing em si está nas suas mãos. Pode ser uma desvantagem se você não entender muito bem como fazer o marketing. Normalmente, quando você faz um vínculo com uma editora, ela já tem ali algumas livrarias filiadas a ela, e ela vai acabar passando a referência do seu livro ou o seu próprio livro para essas livrarias. Então, o seu nome já vai sendo propagado. Ele tem vínculos também com alguns lançamentos de livros. Tem vários modelos em que isso é feito, em que a editora entra com todo o capital, outros modelos você, como autor, acaba pagando a maior parte disso também. Mas normalmente quem trabalha com editora tem até um ganho um pouco menor. Com a Wiclap, não estou ganhando nada fazendo esse vídeo, pelo contrário, tenho muito apreço pelo pessoal que está fazendo isso. Um abraço para o Beto aí que está ajudando a galera aí no grupo. É uma forma de você ter um lucro até maior do que se fosse feito com uma editora, que normalmente gira em torno de 15, 20, 25%. É muito difícil você encontrar uma editora que vai te passar um royalty aí acima dos 30%, que já é uma coisa grande, né, comparado com outras editoras. Já o Wiclap, ela te dá aquela vantagem de você ter o livro a preço de custo e você poder revender esse livro, não só lá dentro da loja da própria Wiclap, mas também dentro da Amazon. Tá? E eu vou abrir minha tela e a gente vai começar a passear um pouquinho por esse universo curioso do marketing, que parece ser um bicho de sete cabeças para vários escritores. Abrindo aqui, muitas coisas na minha tela, não se intimidem. E o que a gente vai abrir aqui, que eu gostaria que fosse pelo menos, estou apanhando aqui com o meu zoom, que eu gostaria que fosse compreendido pela maioria dos escritores, pelo menos, é que existe uma forma de você anunciar o seu livro, existe uma forma de você divulgar o seu livro que não dependa apenas de você simplesmente tirar a foto do seu livro com você na capa e dizer: comprem o meu livro. Por quê? Porque existe uma coisa hoje dentro do marketing, muito difundida dentro do marketing digital principalmente, mas que ela existe já há algum tempo, talvez não nessa metodologia, que é o dito funil de consciência. Se você, escritor ou escritora, tomar consciência disso aqui, funil de consciência, tomar consciência disso, toda a sua estratégia de marketing vai ficar muito bem alinhada, baseado na jornada que o cliente faz. Eu vou tentar buscar ser o mais sucinto possível, porque a gente tem aí um limite de 40 minutos na aula. Então, se você não pegou seu lápis, sua caneta, sua máquina de escrever, faça isso. Comece a anotar algumas referências. Pode ser que eu cite alguns livros aqui também que pode te dar um estalo, um insight mais abrangente a respeito de como fazer sua própria estratégia. Tá? Ao contrário do que alguém possa ter esperado, eu não vou entregar uma estratégiazinha pronta para você, porque seria a mesma coisa que fazer uma dieta alimentar igual para todo mundo. Todo mundo tem um corpo diferente, todo mundo tem necessidades alimentares diferentes, vitaminas, minerais e sais. Então, cabe ao nutricionista olhar o seu caso em específico e fazer uma dieta exclusiva para você, porque o seu corpo é diferente de todo mundo. A gente vai usar essa metáfora para entender que o seu livro, ele é diferente de todos os outros livros, mas não só o livro, também o seu branding. O seu branding é como as pessoas te reconhecem dentro da internet, é como as pessoas te veem.
E o seu brand também é transmitido através da imagem que você propaga, através das palavras que você diz, do jeito que você fala as palavras, a sua linguagem. Então tudo isso vai envolver o seu branding, é como as pessoas te veem, te reconhecem, te sentem também. Se é com muito respeito, se é com medo, se é com deboche, se é com empolgação, se é com motivação. Isso depende da maneira como você está transmitindo isso para os seus ouvintes ou espectadores. Nesse funil aqui, é dito como um funil de consciência, a gente tem 3 níveis maiores aí, ou 3 categorias grandes. Esse funil não termina aí, mas a principal, se você tiver essa noção do todo, você já vai estar muito à frente da maioria dos escritores, que é o que eu tenho percebido aí. Tá? Então, topo de funil. Encarando o topo de funil aqui, o autor dessa imagem colocou assim: o consumidor tem um primeiro contato com a sua marca e desconfia de que tem uma necessidade. Ele desconfia, nós vamos falar a respeito dessa necessidade também. O meio de funil, que é esse em verde, é a respeito da consciência. Aqui, a pessoa já admite que precisa de uma solução e pensa na hipótese da sua marca ser a resposta. E o fundo de funil é onde a decisão existe. Nessa etapa, o cliente decide por você e concretiza a compra, ou seja, fecha o negócio. Já que a gente está direcionando aqui para os escritores da WeClap, ou pelo menos os ditos WeClappers, que são os autores que publicam ali para essa instituição, eu vejo bastante lá no grupo, e não só no grupo, mas também em outros lugares em que o pessoal tem divulgado, uma gama de anúncios voltados somente para esse fundo de funil aqui. Como a gente está falando de um funil, dá para notar, dá para imaginar, de que as pessoas presentes aqui nesse fundo de funil estão em uma quantidade muito menor do que as pessoas presentes na quantidade do topo de funil. Isso quer dizer que a gente tem aí uma cerca, não existe um estudo exato em cima disso, mas a gente tem cerca de, para cada um aqui no fundo de funil, a gente tem 100 pessoas no topo do funil. Tá? E o que é essa diferença entre um e outro? Como o autor está falando, fundo de funil é aquela pessoa que já sabe que tem uma necessidade e já optou por você para estar solucionando isso. Mas como assim, Theo? Necessidade? Pois é. Você deve lembrar daquele famoso canal de propaganda, o Shoptime. Um outro canal também muito famoso, ou um outro vendedor muito famoso, é o dono da Polishop, é o João Apolinário. E a própria Polishop é uma vendedora muito famosa aqui dentro do Brasil. Ela vende aí alguns produtos, sejam para saúde física, seja para cozinha. Um consagrado produto antigo aí era o George Foreman Grill Jumbo. Era aquelas assadeiras elétricas de cozinha que você pluga na tomada e ele vai fazer o seu churrasco ali. Mas eu quero que você tenta lembrar ou tenta buscar, não só nesse, mas em todos os outros anúncios de produtos, o que é vendido exatamente. Porque não é uma churrasqueira elétrica que é vendido, é na verdade o benefício final que é vendido. E é isso que está faltando muito na percepção das pessoas quando estão tentando anunciar o seu livro. Qual é o benefício final que você está prometendo com aquele produto? No caso da George Foreman Grill Jumbo elétrica, ela está vendendo praticidade na cozinha, está vendendo economia de tempo, uma saúde alimentar também, porque a gordura vai escorrer pelos ladrilhos ali, você não vai ingerir aquela gordura. Então ele está vendendo tudo, menos a George Foreman Grill Jumbo. Parece curioso, mas essa coisa de vender sem vender, ela funciona muito. Por quê? Você está vendendo a mudança de estado de uma pessoa do lado A, quer dizer, ela hoje tem uma vida, vamos usar o mesmo exemplo da George Foreman Grill. Hoje ela tem uma vida em que ela come a gordura, em que ela gasta muito tempo na cozinha, em que ela tem muito desgaste em ter que lavar todo aquele panelário na cozinha dela. E o outro momento é já com a vida solucionada, em que ela tem uma alimentação boa, em que ela tem praticidade na cozinha, em que ela come um churrasco feito em minutos. Então ela tem inúmeros benefícios que são citados. Você não vai vender a ferramenta, você não vai vender o livro em si, mas sim a mudança ocasionada pelo seu livro, pelo seu produto. Então, se o seu livro é um livro de ficção, é um livro de romance, você vai você vai vender, talvez, a mudança que esse livro, que a leitura desse livro vai causar na sua vida. Isso vale para livros de autoajuda, isso vale para livros de autoconhecimento, isso vale para livros instrutivos também, ou os acadêmicos também. O que a gente está vendendo ali no final das contas? No final das contas,
a transformação. Essa transformação, muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, a pessoa não tem noção de que ela precisa daquilo. Para as pessoas que vão ver a propaganda da George Foreman Grill Jumbo pela primeira vez, ela não tinha noção de que ela precisava daquilo. Mas quando ela olha para a propaganda, ela fala, uau, é disso que eu preciso. Por quê? Por que esse efeito acontece? Porque existiu uma transição do topo de funil para o fundo de funil. Essa transição é a respeito do nível de consciência de um problema. Então vamos mudar o exemplo para que talvez isso aqui fique mais compreendido. Quando você é um médico, ou quando você vai no médico pelo menos, você diz para ele os sintomas que você tem. Ele então vai dizer que você precisa de tomar o remédio X. Mas é por causa da identificação do sintoma que existiu a indicação do remédio. E ele está atrás de resolver o seu sintoma, não necessariamente é a causa do sintoma. Às vezes a causa do sintoma é uma outra coisa, mas para resolver o sintoma, vamos supor aqui uma febre, você vai tomar um antifebril ou um antitérmico, tanto faz o nome. Mas aí você vai lá e toma um remedinho que é para reduzir a sua febre, para diminuir a temperatura do corpo. Não está resolvendo a causa necessariamente, mas está atuando de acordo com o seu sintoma. Então, caso você esteja sentindo febre na sua casa e veja na televisão, você está com febre, dor no corpo, enxaqueca, dor de cabeça, tosse, a solução para você é o remédio X. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está vendendo a solução para o problema. Ele não está fazendo uma descrição da medicação. Até porque se fosse fazer uma descrição de uma bula, as pessoas não comprariam remédio nenhum, porque tem efeitos colaterais até bem nocivos, às vezes mais nocivos do que o próprio sintoma tratado. Mas vamos lá. Ele foca na solução. Lembra que a gente está caminhando com a pessoa, aqui do ponto A para o ponto B. Eu estou vendendo a transição, eu estou vendendo o ponto B. Mas como que eu chego lá no ponto B? Através disso aqui. Isso aqui é o quê? O seu produto. É a George Foreman Grill Jumbo, é a medicação X ou YZ. Então, saber para quem eu faço a propaganda é essencial. Tá? E isso a gente vai definir, eu vou abrir aqui só um notepad para que você tenha aí um referencial de como fazer essa anotação aí. Quando você precisa descobrir quem é o seu público, você está fazendo uma pesquisa de público-alvo e também de persona. Tá? Eu não vou te ensinar aqui hoje a respeito de público-alvo ou de persona, mas você pode fazer uma pesquisa aí na internet, digitar como descobrir o meu público-alvo, como descobrir a persona do meu produto. No próprio YouTube, e você vai ter dezenas de aulas para você saber exatamente quem é seu público. Qual que é a vantagem disso? Usando o exemplo do remédio, eu não vou falar com a pessoa, você quer ter uma vida feliz? Compre meu remédio. Não, porque a dor não é essa. A dor é outra, a dor é uma febre, é uma dor muscular. Então eu vou atingir na dor e vou apresentar o meu produto como sendo um meio para a solução. Não é a solução final necessariamente, mas pelo menos um meio para essa solução. Tá? Então vamos entender que a gente está lidando com princípios do marketing. Tá? Eu preciso saber para quem que eu falo. Por quê? Eu sabendo para quem eu falo, você vai saber a linguagem que você vai estar falando, você vai saber quais os problemas cotidianos daquela pessoa, para que você possa causar identificação. Tá? Então, por exemplo, o mesmo medicamento, eu posso dizer, para você que está com febre, com dor no corpo, para você que está com enxaqueca e não quer gastar muito dinheiro com remédio, uma solução barata, prática e rápida é o medicamento X. Tá? Então, primeiro eu identifico com essa pessoa. E se eu souber quais são os problemas cotidianos, como por exemplo querer economizar muito com a medicação, eu posso usar isso como um argumento, o argumento do preço baixo. Nem sempre o preço barato vai ser o melhor argumento para você vender seu produto, ou no caso, o seu livro. Eu vou nortear um pouquinho aqui dos princípios, depois a gente pega algum exemplo aí a respeito de livro. Tá? Deixa eu ver, temos aí no tempo. Para quem eu falo, isso é o caso da pesquisa de público ou persona. Se você quiser saber mais, tem um canal em que eu dou aula também a respeito disso, que é o canal chamado Cocop. Digita Cocop lá no YouTube, veja algumas aulas lá a respeito de persona, público-alvo,
Cocopy é um canal voltado para copywriters, são pessoas que escrevem textos publicitários na internet, e para alguns experts também que estão sendo lançados aí na internet. Para quem não sabe o que é lançamento, digita Érico Rocha. Você vai ser perseguido por ele na sua lista de propagandas aí, e vai descobrir o que é um lançamento. Mas é quase igual a um lançamento de livro. Você acumula pessoas que estão interessadas no seu produto e depois libera a venda desse produto para um número maior de pessoas. Em vez de vender um por vez, dois por vez, você vende vários ao mesmo tempo, na mesma hora. Mas vamos lá, para quem eu falo, né? E aí eu parto para outras coisas. Quais são os problemas dessas pessoas? Usando aqui um exemplo já de livros, se você lida com um tipo de romance adolescente, você pode buscar saber quais são os problemas que esse público-alvo que eu estou mirando, como por exemplo, público juvenil, teen, os adolescentes no geral, vamos colocar aí entre 12 a 18 anos mais ou menos, apesar que os adolescentes hoje em dia estão aí com 30, 40 anos, mas vamos falar até os 18. Quais são os problemas dessas pessoas? Essas pessoas não estão sabendo lidar muito bem com as responsabilidades. Essas pessoas têm problemas com questões familiares, de pai e mãe. Essas pessoas têm problemas de enfrentar a vida adulta. São alguns dos problemas que vão gerar consequências mais detalhadas. E aí você vai saber nortear melhor o que é isso. Como que eu vou usar isso aqui em prol do marketing? Eu vou usar isso na minha copy, entre aspas. Copy é o texto publicitário. Então eu posso mencionar para causar identificação. Como por exemplo, vamos pegar aqui o público feminino juvenil. A vida está difícil. Todo mundo cobrando de você inúmeras responsabilidades, que você não sabe por onde começar. Todo mundo está cobrando que você se encaixe nesse sistema que parece ser corrompido. São as mesmas questões do personagem tal. Você pode conferir como o personagem lida com tais questões lendo o livro tal, tal, tal. É um exemplo de uma copy, é um exemplo de um anúncio que você pode fazer. Ah, mas Theo, só esse anúncio vai resolver minha vida? Não, meu amigo. Nenhum anúncio unicamente vai resolver sua vida. Nem nas grandes empresas eles vão utilizar um único anúncio. Você precisa ter vários anúncios ali, você precisa ter várias formas de ataque, pelo menos nessas pessoas aqui no topo de funil. Por quê? Como elas têm vários problemas, você pode atuar com a sua propaganda em cima de várias questões diferentes para gerar identificação com mais públicos. Tá? Lembra que a gente está falando de estratégico aqui. Tá? Então, quais são os problemas dessas pessoas? Afinal disso, a gente vai atuar aqui. Como meu produto resolve esses problemas? Então, no caso da adolescente, que tem questões para serem resolvidas, que ela não está querendo enfrentar a vida adulta, eu posso oferecer para ela uma fuga. Não precisa pensar mais em nada. Sabe quando todo mundo está cobrando de você as responsabilidades, que você se encaixa na vida de adulto e você não sabe nem por onde começar? Eu te entendo, tudo bem. E você então, no meio dessa confusão toda, pega um livro e viaja. Pega um livro e some do mundo no meio das palavras, no meio das páginas. Uma das melhores viagens, uma das melhores fantasias que você vai encontrar hoje é o livro tal, tal, tal. Nele, você vai passar por uma aventura X, X, Y, Z e vai começar a descrever então qual é o storytelling, qual é a jornada do herói dentro do seu livro. Aqui são exemplos para livros de romance ou livros de ficção, né? A abordagem muda um pouco caso você esteja vendendo ou fazendo livros de instrução. Livros de instrução, eles estão resolvendo mesmo algum problema prático dessa pessoa. Quando eu digo prático, é alguém que está com um problema e você oferece como uma solução intermediária desse problema. Existe um jargão no meio dos estudiosos de marketing que ninguém quer um furo na parede, todo mundo quer o quadro pregado na parede. Ao mesmo tempo, para colocar o quadro na parede, você precisa fazer um furo, pelo menos na maioria das vezes. Mas ninguém também quer um furo na parede. A pessoa, ela está querendo o resultado final? Beleza, mas ela precisa do furo. Mas para fazer o furo, precisa de uma outra coisa, precisa de uma furadeira. Ou um prego, ou um martelo, ou uma buchinha para colocar no buraquinho do prego que você fez ali, no buraquinho do parafuso, no buraquinho da parede. Então você percebe que na solução que eu preciso, que é enfeitar minha casa, enfeitar minha parede, eu vou ter várias etapas, várias soluções que eu preciso resolver. Como eu vou colocar esse quadro na minha parede? Eu vou furar?
Eu vou pregar ele lá? Eu resolvi furar. Eu preciso de uma furadeira. Quem tem uma furadeira? Se nesse exato momento surgir para mim uma propaganda dizendo precisando de um quadro na parede, eu tenho a solução para você. A minha furadeira, ela fura sem fazer sujeira, sem fazer barulho, ela é barata, eu entrego ela hoje na sua casa. É a solução que eu preciso, né? Não é a solução que eu preciso, mas é a solução para a solução de que eu preciso. E aí você entra com algo a ser vendido. É como sendo um problema de meio de caminho, mas em que eu vou apresentar para ele, eu vou descrever o problema total dele, a solução total que ele está buscando e o meu problema como sendo parte dessa solução. Não existe essa solução, a não ser Deus, que é a solução para tudo no mundo. Até Deus vai acabar te conduzindo para fazer algumas coisas aqui nesse mundo. Então, se você precisa de comida, Deus não vai te alimentar meramente sem você mastigar alguma coisa. Para mastigar, você precisa preparar algo. Para preparar algo, você precisa estar num ambiente adequado. Então, tem outros poréns que precisam ser resolvidos aí, que vão esbarrar na solução final. E é justamente aí que o marketing surge. Esse topo de funil que a gente está lidando aqui é justamente essas pessoas que não sabem ainda que precisam do seu livro. E elas são a maioria das pessoas na face da Terra. Quando você causa identificação com elas, apresentando uma situação final, uma solução de algo que elas estão passando, o seu livro pode ser uma ferramenta para isso. Precisando relaxar? Precisando de uma literatura boa durante a noite? Lembra que eu fiz 2 perguntas aqui agora e eu estou fazendo o que a gente chama de segmentação. Segmentação eu estou afunilando, mas não é esse funil aqui. Eu estou diminuindo a margem de erro para quem eu estou falando. Eu estou querendo falar com quem está interessado nesse tipo de literatura que eu estou vendendo, que no caso seria um romance. Então, cansado de todas as pressões da vida, cansado das responsabilidades, você já navegou por um livro durante horas e horas e horas, naquela história gostosa de se envolver? Eu tenho a solução para você. E aí eu apresento a minha solução e dou aí sim as especificações técnicas. Não o contrário, como muita gente está fazendo, que é pegar o livro, apresentar para você e dizer é um romance com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, e o preço embaixo. Isso não é um anúncio, isso é uma descrição. A descrição você encontra em qualquer site. Agora, um anúncio, você vai tocar em alguma ferida da pessoa, onde o seu livro vai ser um caminho, uma parte da solução. E essa é a jornada que você precisa conhecer. Qual é a jornada essa? A jornada do herói, que eu acredito que vários escritores aí já conhecem. Eu vou abrir aqui uma imagem da jornada do herói. Essa jornada do herói é cunhada pelo Joseph Campbell. Eu não conferi se foi ele mesmo quem desenhou essas etapas, mas ele foi um dos que mais divulgou aí. Então, vou colocar aí, jornada do herói. Vou ver se eu já pego aqui alguma para venda. Mas os princípios serão os mesmos. Para quem não conhece a jornada do herói, ela é uma trilha psicológica que a pessoa caminha. É uma trilha psicológica que a pessoa caminha emocionalmente entre um problema que ela identificou que tinha, ela estava vivendo a vida dela normal, ela identificou que tinha um problema, ela é convidada a participar dessa solução, mas ela fica com medo. Todo mundo que vai comprar o seu livro vai ficar com medinho. Será que eu estou fazendo uma boa compra ou não? Será que é isso mesmo que eu preciso na minha vida ou não? Será que vale a pena eu pagar o preço ou não? Essas são algumas etapas da jornada do herói. Jornada do herói. Vou tentar pegar aqui uma mais simples. Essa aqui pode ser. Se você escreve e não conhece a jornada do herói, sugiro que pesquise, sugiro que conheça. A jornada do herói vai te ensinar ou vai te trilhar por enredos, pela construção de enredos muito mais complexos, muito mais emocionalmente atraentes, né? É o que a gente normalmente vê em filmes, inclusive. Não vou abrir outra tela. A gente tem aqui o mundo comum, o sujeitinho aqui no mundo comum. Ele é chamado à aventura, no caso aqui pode ser o encontro com o seu anúncio, mas ele recusa esse chamado. Existe o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia, que seria aqui todos os medos que ele vai enfrentando os medos, até ter uma recompensa aqui no final. E ele caminha de volta com algo diferente nele. Então, esse tipo de trajeto psicológico
a pessoa faz durante a venda também. Ela está no mundo comum, se a gente voltar lá no funil, aqui ela não sabe que tem um problema, mas ela recebe um anúncio seu, ela é convidada para algo diferente, para passar por essa jornada de, olha, compre meu produto e você vai experimentar algo que é incrível, algo que é maravilhoso. E é algo que você prometeu para ele no anúncio, que é a solução, é uma solução para algo que ele está passando. Depois disso, ele vai ter as indagações, os questionamentos dele. E é aí que o seu texto de vendas ele precisa estar munido com as estratégias de persuasão. São os chamados gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, se você não conhece, pesquise também. Então, olha, eu voltando aqui para o meu textinho, são outras coisas que você precisa pesquisar. Público-alvo, gatilhos mentais. Outra coisa é jornada do herói. Apenas digitar esses termos na internet, fazer uma pesquisa rápida, já vai te dar um nível de consciência um pouco mais abrangente sobre isso, sobre as vendas. A partir daí, ele vai ter os questionamentos dele e no próprio anúncio você vai dizer, mas o frete é grátis, né? Então é um dos argumentos. Mas a entrega é rápida, mas o livro é capa dura, é colorido, mas ele já foi vendido para 200 pessoas, ele já foi prestigiado pelo fulano de tal. Então, todos esses gatilhos mentais são para quebrar as objeções das pessoas. Aliás, um livro muito bom a respeito de quebras de objeções é um livro chamado Segredos do Lobo. Segredos do Lobo, do Jordan Belfort. Esse livro, ele foca estritamente em vendas através da quebra de objeção. Quebra de objeção é quando as pessoas dão aquelas desculpas. Hoje não, tá muito caro, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu preciso. Tá? Então você precisa alinhar o seu anúncio, precisa alinhar a sua estratégia para estar caminhando com a pessoa dentro dessa jornada. Essa jornada em que ela está vivendo o mundo dela, você apresentou para ela um mundo diferente e alguns problemas que ela tem, e por isso esse mundo não é perfeito. E aí você apresenta esse outro mundo perfeito. E para alcançar esse mundo perfeito, o seu produto é a ferramenta para isso. Mas será que é uma boa ou não? Então, essa pessoa está aqui nesse momento na recusa do chamado. E todo esse trajeto aqui de rompendo medos, mas como é que eu vou te mandar o dinheiro? Eu tenho que pagar um boleto, eu pago por cartão, eu nunca fiz uma compra na internet. Então você vai quebrando essas objeções, esses medos que esse herói, que está agora fazendo essa compra com você, ele vai enfrentar na jornada dele. Você precisa estar preparado para todas as objeções e precisa contornar todas, precisa solucionar todas. Obviamente, eu estou esperando que você faça aí um bom produto com boas condições de vendas também. E aí ele faz o caminho de volta. Esse caminho de volta é quando ele está comprando o seu produto e adquirindo aquilo que seu produto promove. No caso da George Foreman Grill Jumbo, é ele experimentar a comida feita daquele jeito, ele usufruir desse benefício de economizar tempo na cozinha, de comer de uma forma mais saudável. E aí vem o pulo do gato, que você pode fazer também. Colher o feedback dele, né? Colher o recado dele. Como está sendo, fulano, para você a vida agora que você comprou esse produto? A vida agora que você passou para o lado de cá da vida. Então ele vai dar aquele relato para você que você pode usar, inclusive, para quebrar objeções de outras pessoas. Eu comprei o livro de Beltrano, eu comprei o livro de fulano, e olha que história incrível, gostei muito, nossa, mudou minha própria pessoa, eu fui revirado ali em algumas emoções, aquilo que o autor conseguiu transmitir através do personagem tal, me fez chorar, me fez dar risada, é um livro sensacional. Então a opinião de alguém que também é um comprador vale muito, vale mais inclusive do que a sua opinião como autor. Por quê? Porque você tem interesse de que a pessoa compre. Quando você vai olhar um produto na internet, provavelmente você vai olhar os comentários desse produto para saber o que as outras pessoas que não estão ganhando nada com isso estão dizendo a respeito desse produto. E aí você vai pautar se é uma boa escolha ou se não é uma boa escolha. E é aí que tem esse pulo do gato que eu comentei, que é os depoimentos. Procure, pegue, vá atrás de depoimentos do seu livro. Fulano, você leu o livro, o que você achou? Conta pra mim. Alguém comentando aqui no bate-papo. Aline, não estou conseguindo áudio, não sai áudio pra mim.
Gente, será que é só ela ou mais gente aí? Se alguém puder falar, comentar pra mim. É um problema aqui pra mim? Ou é só a Aline que tá tendo essa questão ou mais uma pessoa? O áudio tá ok, o Felipe comentou aqui. Alguém... Show. O áudio tá normal. Beleza, gente. Eu vou avançando aqui, se a gente soltar a gravação, a gente avisa a Aline aí, ou então alguém manda pra Aline aí como resolver. Não vou parar a aula. Esse pulo do gato de pegar as outras comprovações, pegar os outros depoimentos, ele pode salvar o seu negócio, tá? E aí, como eu sei que a gente está com poucos minutos aí, a gente tem 7 minutos e meio aí antes do final da aula, eu quero alertar você para algo que pode mudar seu jogo dentro do digital. Porque tudo isso aqui é estratégico, é de como construir sua narração de anúncio, sua narrativa de anúncio. Então você vai listar todos os problemas, você vai conhecer seu público, saber quais os problemas que ele tem, aonde que o seu livro toca no que a outra pessoa está buscando. É numa fuga? Ela está buscando uma fantasia porque ela quer relaxar? É algum problema que ela quer resolver e ela nem sabe ainda? Você precisa dar consciência para ele no seu anúncio ou no seu conjunto de anúncios, tá? E aí eu quero abrir a mente de vocês aqui numa coisa. Provavelmente vocês esbarram com muitas pessoas que fazem milhares de reais na internet aí com vendas de conteúdos. Conteúdo informativo e livros não são diferentes, tá? Não são diferentes. E você pode, além de vender o seu conteúdo, que pode ser o seu livro, você pode automatizar as vendas. Todos vocês já viram propagandas na internet, né? Os ADSs da vida. A Aline vai sair e vai entrar de novo. Tomara que dê certo. Todos vocês já viram as propagandas patrocinadas no Facebook, no Instagram, no próprio Google, quando você digita alguma busca, aparece lá, patrocinado, um anúncio. É necessário que você esteja ali. As pessoas hoje estão no celular. As pessoas hoje estão no digital. Você precisa ser visto no digital. E a notícia boa é que não é caro. Pode ser complexo para quem não está envolvido nisso. Então você tem duas escolhas. Você pode aprender e ir praticando ou terceirizar essa parte. Não é caro também contratar alguém para fazer isso para você. Mas eu preciso te alertar a respeito do que você precisa buscar. Senão vai ter um monte de gente querendo te vender um monte de soluções para marketing na internet. Você vai buscar essa estratégia aqui, ó. Opa. Como montar funil de vendas estratégico? Vamos ver se melhora. Não sei quantos de vocês já viram algo assim, mas isso aqui é a estrutura que muitos gurus da internet usam. Inclusive, eu trabalho dentro dessa área. Inclusive, acho que até aqui na aula tem um dos experts que a gente está trabalhando junto, que é para promover o lançamento dele. Deixa eu ver se tem um aqui. Não é esse funil aqui, tá? Vou colocar aqui, funil de e-mail marketing. Vai ficar claro. Eu, pelo menos, gosto de ver visualmente ali na frente. Aqui, ótimo. Isso aqui é um tipo de funil. Tá? É a mesma lógica daquele primeiro funil que eu mostrei para vocês, só que como você vai caminhar com a pessoa? Através de anúncios, através de recados que você vai dar para essa pessoa. E você, que está na internet, já passou por isso do outro lado do balcão, provavelmente. Então, por exemplo, você já deve ter visto aí um anúncio de, olha, baixe aqui gratuitamente o meu conteúdo. E aí quando você clica lá, você tem que deixar o seu e-mail, o seu contato ali. Você trocou essa informação que a pessoa está te dando de graça pelo seu contato. A partir desse dia, você deve ter recebido inúmeros e-mails e outras propagandas também diferentes dentro do Facebook ou do Instagram. Isso é um funil. Isso é um funil. Então aqui, ó, isso é um exemplo disso. Material didático, material rico, né, aprendizado. Então eu estou trocando com a pessoa aqui por um e-mail dela, por um contato dela. Material topo de funil, reconhecimento do problema. No segundo contato que eu tenho com essa pessoa, eu vou apenas entregar material para ela, mas eu vou mencionar desse problema que ela pode ter ou não. Porque eu já tenho a confiança dela, porque eu entreguei algo de valor. Eu entreguei 2, 3 capítulos do meu livro, eu entreguei a narração do meu livro em áudio. É um exemplo, né? Você pode fazer várias maneiras disso. Saiba qual personagem do livro tal se identifica com você.
Você pode fazer essa narrativa, colocar isso lá no Google Forms e colocar de forma gratuita no Facebook. Cada pessoa que for vir clicando no seu anúncio, ela vai ficar tagueada, ela vai ter um crack, ela vai ter um pixel seguindo ela. O Facebook faz isso automaticamente. Mas precisa de ter alguém para pelo menos te orientar nisso se você não tem contato. O terceiro passo, meio de funil. Lembra que a gente está falando lá desse funil aqui, ó, meio de funil. A pessoa está tomando consciência, ela já tem consciência de que precisa de uma solução do problema dela. E aí ela tem o fundo de funil, que é alguém que fala assim, olha, estou oferecendo o produto tal. E a pessoa fala, é isso que eu precisava. Mas lembra que teve um contato prévio, tiveram informações prévias que o seu produto foi se apresentando cada vez mais como sendo uma solução, mesmo você não tendo mencionado o seu produto ainda. Então eu falo, por exemplo, muito calor, né? Muito calor. Você sabia que você precisa se hidratar? Você sabia que a umidade do ar precisa estar controlada? Você sabia que a qualidade do oxigênio que você consome, ela precisa estar boa, porque isso pode ocasionar o problema tal, isso pode gerar o problema tal. Caraca, realmente muito legal isso. Olha, esse aqui é o meu produto. Ele é um climatizador que purifica seu ar, que umidifica seu ar e deixa tudo prontinho para você respirar e ter saúde. O que eu fiz? Eu caminhei, eu apresentei um problema, fui caminhando com ele até ele falar, realmente tem um problema aí que eu preciso solucionar. E apresento um problema e ele já vai saber que é a solução. Ele já vai te pedir para comprar esse produto, né? Você só vai apresentar para ele a viabilidade. Esse é o ápice das vendas, é quando as pessoas pedem para comprar o seu produto. Esse é um tipo de funil. Existem dezenas de milhares de tipos de funil e o ideal é que você crie esse tipo de funil, esse tipo de estratégia, né? Então, procurar aqui sobre funis estratégicos de marketing já vai ser o essencial para você. Aqui você vai encontrar desenhos. Isso aqui eu estou no Google, tá, gente? Aqui eu estou no Google. Você caminhando por aqui, você vai ver inúmeros modelos, templates, né? Eles chamam de templates de funil, por onde as pessoas vão passando. Eu apresentei um anúncio, depois eu apresentei outro anúncio já falando a respeito de alguém que já me conhece, depois eu entreguei um pouquinho do meu livro, depois eu apresentei já o anúncio de venda. Então você fez um aquecimento, e isso em dias separados, em horas separadas. Tá? Gente, infelizmente a gente está com menos de um minuto aí. Marketing é um conteúdo muito denso, mas eu espero ter clareado, mesmo que seja um dedinho mais. Tá? Se você não souber como fazer isso, se você achar muito complexo, procure ajuda. Tá? Procure uma agência. Hoje eu trabalho com uma agência, tenho também uma produtora. Se vocês quiserem esse tipo de ajuda, eu posso prestar também. Não consigo prestar ajuda para todo mundo, já adianto isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Procure a parte estratégica, procure conhecer sobre marketing. Vocês são vendedores, mesmo que sejam escritores. Vocês estão vendendo o seu conteúdo e ele precisa ser apontado de maneira estratégica para as pessoas. Apresente um problema, apresente um cenário ideal e depois coloque o seu produto como sendo a ferramenta para isso. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer coisa a mais, dúvidas, eu estou à disposição lá no grupo para vocês. Um abraço para vocês, para quem viu esse vídeo aqui. Opa! Para quem está vendo esse vídeo aqui no YouTube, dá o seu like, se tiver mais dúvidas aí, coloque aí seu comentário com a sua dúvida e a gente vai esmiuçando essas dúvidas aí, clareando para você. Um abraço para você, Theo aqui,